Olá, tudo bem? Como eu estou agora formado em técnica de transação imobiliária, eu quero aqui mostrar nesse vídeo o que você tem que fazer, os passos que você tem que tomar caso você esteja interessado em financiar um imóvel. Nesse vídeo vai ser falado desde a documentação necessária, como também o que você precisa fazer em relação à simulação para saber se o seu salário é compatível com o valor do imóvel e também sobre a documentação do comprador e do imóvel que você está comprando. Vamos lá. Fácil. O primeiro passo para pedir um financiamento imobiliário é pesquisar as taxas cobradas em diferentes bancos, o que pode ser feito nos sites oficiais dessas instituições, e definir em qual deles vai preencher uma proposta. Além do formulário de financiamento, você terá que apresentar documentos que comprovem informações que constam na proposta, como declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário, comprovante de residência. Então, o que é fazer análise da capacidade de pagamento? É ver o que tem de sobra do salário que pode ser destinado para o pagamento da prestação. Primeiro é uma análise mais rápida dos órgãos de proteção ao crédito, né? Serasa, SPC, Cadim. Se não tiver nenhum registro impeditivo nesses órgãos de proteção, aí ele faz uma análise de risco de crédito, onde ele avalia a renda de todas as pessoas que estão entrando no financiamento e vê que valor que pode ser desse conjunto de renda ser destinado para prestação. De modo geral, os bancos dividem o empréstimo em até 360 meses. E o valor mensal pago de financiamento não pode ultrapassar 30% da renda do proponente. Ou seja, se a pessoa tem uma renda de R$3.000 por mês, sua prestação mensal não poderá ser superior a R$900. Muitas vezes a pessoa tem a impressão de que ela tem acesso a um financiamento de um valor muito baixo. Então ela procura um imóvel até mais modesto. E pode acontecer o contrário também. Os bancos, de modo geral, têm nos sites deles as planilhas de simulação. Você coloca o valor do imóvel que você deseja comprar, qual a sua renda, a sua idade, e ele vai fazer uma simulação desses fatores e vai te dar, olha, com a renda que você tem, você pode comprar um imóvel de até X valor. Isso aí já é um parâmetro que te facilita a sair no mercado buscando um imóvel dentro dessas condições. Enquanto você procura o imóvel, é bom ter em mãos a lista de documentos que o banco solicita na entrada do pedido do financiamento. Aproveite esse período para deixar toda a papelada em ordem. Existe um mito no mercado, as pessoas que nunca buscaram financiamento imobiliário, de que essa operação é extremamente burocrática, que os bancos exigem centenas de documentos e, na verdade, não é bem assim. Os bancos hoje trabalham com documentação mínima. Os documentos pessoais dos compradores, o CPF e o RG, é a comprovação do estado civil, a comprovação de renda, o comprovante de residência. Para agilizar a vida de quem compra ou vende um imóvel, está disponível pela internet a versão digital da certidão de registro do imóvel, que é o histórico da propriedade necessário durante o processo de compra e venda. Basta acessar o site da Arisp, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, e baixar o documento no computador. O preço é o mesmo das certidões tiradas pessoalmente em cartório. Não existem casos em que uma certidão em papel não possa ser substituída por uma certidão eletrônica. Quem planeja usar o fundo de garantia por tempo de serviço no financiamento para pagar parte do valor do imóvel, deve fornecer ao banco outros documentos, entre eles o extrato da conta vinculada ao FGTS. Como esses documentos variam de acordo com alguns fatores, consulte seu banco. E é sempre bom saber, tudo isso é apenas uma parte da história, porque em todo pedido de financiamento entram também os documentos do vendedor e do imóvel. Do vendedor do imóvel, a documentação é um pouco menor. São os documentos pessoais, o RG e o CPF, e a declaração, a comprovação de estado civil. São essas duas coisas. E para o imóvel, nós exigimos a cópia da matrícula do imóvel, que é expedida pelo cartório de registro de imóveis, e uma cópia do carnê do IPTU. A certidão conjunta de débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União
mostra se a pessoa tem pendências cadastrais e financeiras com a Secretaria da Receita Federal. Você sabe como essa certidão pode ser obtida? Alternativa A, pessoalmente na prefeitura da cidade em que reside o comprador. B, pessoalmente na Secretaria da Receita Federal. Ou opção C, pela internet, no site do Ministério da Fazenda. Depois do intervalo, a resposta. Hoje estamos falando sobre financiamento imobiliário. A certidão conjunta de débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União mostra se a pessoa tem pendências cadastrais e financeiras com a Secretaria da Receita Federal. Você sabe como essa certidão pode ser obtida? Alternativa A, pessoalmente na prefeitura da cidade em que reside o comprador. B, pessoalmente na Secretaria da Receita Federal. Ou opção C, pela internet, no site do Ministério da Fazenda. A resposta está na alternativa C, pela internet, no site do Ministério da Fazenda. Para trabalhadores formais, o bom e velho Olerite é o documento mais simples para comprovar renda. Quem trabalha como autônomo ou no mercado informal, o banco solicita documentos que comprovem a movimentação financeira do comprador. É o extrato bancário, é a fatura do cartão de crédito, eventualmente um contrato de locação que ela paga o aluguel mensal fixo, a escola das crianças, um consórcio que ela tenha de veículo. Toda a documentação levantada vai para análise de crédito. Existe uma central operacional no crédito imobiliário que cuida especificamente da análise de crédito de conformidade desse crédito imobiliário. São verificadas as condições das duas partes, comprador e vendedor, para ver se não tem nenhuma pendência jurídica, se não tem nenhuma dívida inscrita em órgãos de proteção ao crédito. Tudo isso dá segurança e confiabilidade aos envolvidos no processo de compra e venda de imóveis. Também é muito importante saber que a maioria das certidões, tanto do comprador como do vendedor, tem prazo de validade e algumas só valem por 30 dias. Por isso, se houver no meio do caminho algum problema que demore a ser resolvido, o prazo das certidões pode vencer e será preciso renovar o documento. A instituição financeira cobra taxas do comprador para fazer toda a análise dos documentos e também pela vistoria do imóvel. Por quê? Para poder pagar o engenheiro que faz a avaliação, todas as pesquisas que o banco faz de certidões negativas e as despesas operacionais que tem para manutenção, para criação e manutenção desse contrato. Verificar se esse imóvel vai servir de garantia para uma dívida que um cliente está contraindo por um prazo de 20, 30 anos, né? Para garantir que assim, esse imóvel tem uma situação física, estrutural, adequada para todo esse tempo de residência, é um imóvel sólido, ele está bem construído, e o valor de mercado que ele tem. Porque você, quando vai comprar com financiamento, você não pode pagar mais caro do que o imóvel vale no mercado. Com o pedido aprovado, é hora de começar a pensar na casa nova e de resolver os últimos detalhes do financiamento. Veja só como funciona essa etapa final. A assinatura de contrato de financiamento nos bancos é mais simples do que se você estivesse comprando o imóvel à vista com o vendedor de um imóvel. Porque os bancos, eles têm um instrumento particular de compra e venda que ele tem o mesmo valor de uma escritura pública. Então o próprio banco emite aquela escritura, né, que tem um valor de escritura pública. O cliente assina em 3 vias, ele leva uma dessas vias no cartório de registro de imóveis e solicita o registro da aquisição. Então o que o registro faz? Ele registra a aquisição pela pessoa e a garantia que ele está dando ao banco, que é o próprio imóvel, que é atualmente no sistema de alienação fiduciária. Então a operação é simples, vai num dia no banco, assina o contrato, sai do banco com uma via para ir até o cartório e registra isso. Quando o cartório entrega a via registrada, ele volta no banco, ele vai comprovar para o banco que ele registrou o contrato dele, daí o banco libera o valor da compra e venda para o vendedor do imóvel. No programa de hoje você ficou sabendo como fazer um financiamento imobiliário. Agora, já por dentro dos procedimentos e da documentação necessária, o próximo passo é entender os tipos de financiamento que o mercado oferece.
Assista no próximo Educação Financeira.